Olá, meu nome é Silvana Santos. Eu sou mestra em Ciências Florestais e engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também sou especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Pernambuco e técnica em Segurança do Trabalho pelo IFPR. Atualmente, eu trabalho realizando perícias ambientais para a Justiça do Trabalho na área de insalubridade e periculosidade. Então, é um prazer estar aqui no terceiro Congresso Nacional de Citologia, Genética e Biologia Molecular. Hoje, vamos falar de um assunto bem importante para os trabalhadores, que é sobre a manipulação genética e a biossegurança, protegendo o trabalhador em ambientes de alta complexidade biológica. Vamos iniciar falando um pouco sobre o conceito da manipulação genética. O que seria manipulação genética? A manipulação genética ela também é conhecida como engenharia genética ou modificação genética. O próprio nome já está falando, né? É um tipo de modificação do DNA. Podemos falar que é um conjunto de técnicas biotecnológicas que permite a alteração e conteúdo do DNA de um organismo, como remover, inserir ou modificar os genes. Qual é o objetivo de introduzir essa manipulação genética nos laboratórios? Simplesmente de colocar características desejáveis naquele produto, certo? Através dessa manipulação. Quando você manipula os genes, você está querendo colocar características que você deseja naquele indivíduo, seja para criar organismos geneticamente modificados, para a agricultura, como por exemplo, nas plantas transgênicas que nós temos, né? Então, quando você tem uma planta transgênica, é modificado aquele gene e é colocado alguma coisa que melhore a qualidade daquele produto. Como, por exemplo, a gente pode falar de pragas, por exemplo, ser resistente a algum tipo de praga, a algum tipo de doença, certo? Então, ele vai começar também o quê? Melhorar também aquela cultura. Então, a modificação genética na área agrícola é super importante porque ela pode fazer com que as plantas tenham algum tipo de resistência a determinado tipo de praga ou doenças, né? Também para a indústria, através da produção de biocombustíveis, por exemplo, né? E também de materiais mais sustentáveis. Então, a modificação genética ela pode vir na indústria para melhorar a sustentabilidade do nosso planeta e também desenvolver novos medicamentos ou terapias para doenças, né? Ou para fins de pesquisas também. Então, veja como a manipulação genética ela é importante para a gente, tanto na agricultura, na indústria, quanto para a nossa saúde, né? Na produção de medicamentos, vacinas também. Então, essa modificação genética ela vem contribuindo para a sociedade de um modo como um todo. E quais são os riscos que essa manipulação ela pode trazer para o trabalhador? São vários riscos ocupacionais que o trabalhador ele corre quando ele está manipulando esses tipos de organismos modificados, que incluem aí os riscos biológicos, os riscos químicos, físicos e os ergonômicos, tá? Todos esses riscos, quando a gente não vai falar sobre isso porque não é, o objetivo aqui não é a segurança do trabalho. Mas só para vocês terem ideia, da indústria, por exemplo, ou dentro de um hospital, dependendo da área, né? Mas todos têm que ter um programa de gerenciamento de risco. O que é isso? É um programa onde são identificados todos os riscos inerentes àquela atividade. Certo? Se eu estou no hospital e ele tem uma determinada quantidade de funcionários, ele precisa ter um programa de gerenciamento de risco. Certo? Quem faz esse programa é um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, alguém que tenha capacidade para fazer esse programa. Mas, geralmente, é recomendado que seja alguém da área de segurança do trabalho, certo? Junto com uma equipe que vai auxiliá-lo na elaboração desse programa. Esse programa de gerenciamento de risco, ele deve conter todas as informações relacionadas aos riscos que cada profissional corre ao realizar as suas atividades, seja no laboratório, seja na indústria, seja na agricultura, certo? A gente está aqui falando sobre genética, então vamos colocar no ponto de vista de laboratório e em hospitais, certo? Na área da saúde.
ok? Então, quando o engenheiro ou o técnico de segurança do trabalho, ele faz esse programa, a gente vai falar um pouco sobre os riscos após, mais à frente, e nós temos todos esses riscos, os biológicos, os químicos, os físicos e os ergonômicos. Então, quando o profissional ele vai trabalhar naquele laboratório, por exemplo, ele fica o quê? Muito tempo sentado. Geralmente, sentado, fazendo as suas pesquisas. Então, isso aí são riscos ergonômicos. E todos esses riscos, eles têm que ser adicionados nesse programa para que mais à frente, né, o trabalhador venha a ter treinamentos para que ele conheça o local de trabalho, o ambiente de trabalho onde ele está inserido, e ele venha se proteger de doenças e também de acidentes relacionados à ergonomia, relacionados ao mobiliário, à cadeira, ao uso do computador, né? E de outros aparelhos que ele utilize no seu laboratório. Então, é importante que os profissionais que trabalham no laboratório, pessoas que trabalham com a genética, que eles conheçam os riscos do ambiente, para que ele venha prevenir, ok? Então, além desse, nós temos o mais recorrente, né, que são os biológicos, que a gente vai ver que são riscos de vírus, de bactérias, que o profissional que trabalha no laboratório, ele tem um risco de correr, até porque são enfermidades, certo? Então, ele pode adquirir uma enfermidade bacteriana ou uma virose, enfim, isso vai depender, claro, do que ele vai trabalhar. Existem vários laboratórios e também vários tipos de estudos e trabalhos relacionados com a manipulação genética, certo? Então, isso aí vai depender, claro, que quando o profissional for fazer o PGR, ele vai ter que saber no que aquela empresa vai modificar, qual tipo de gene que ele modifica, se é para agricultura, se é para a indústria ou se é para algum tipo de medicamento, ok? Então, nós temos os químicos também, que mexem muito com o produto químico, e a gente vai ver aí os EPIs que são utilizados. E os riscos físicos também, muito ruído, iluminação, calor, né, ao mexer em alguns equipamentos que produzem calor também. Então, é importante o conhecimento de todos os profissionais que manipulam geneticamente em algum laboratório, os riscos que eles estão correndo e se prevenirem de todos esses riscos para ter uma saúde aí adequada. Então, para mitigar esses riscos que a gente está falando aqui, é importante que o indivíduo ele identifique e ele implemente práticas rigorosas de biossegurança nesse ambiente de trabalho. Mas como é que eu posso mitigar esses riscos? Através, primeiro, do conhecimento. Você tem que conhecer primeiramente, a classificação dos riscos, né, os níveis de biossegurança, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e também algumas práticas, como, por exemplo, o uso do equipamento de proteção individual, que nós também vamos ver. E também outras, como, por exemplo, a descontaminação de áreas de materiais e a obtenção de certificados, como o certificado de qualidade em biossegurança. Então, é importante que o trabalhador ele entenda, né, ele receba o conhecimento e depois ele vem a praticá-lo, né? Mas e o que seria aí a biossegurança? Né? A biossegurança é um conjunto de práticas, procedimentos, medidas que visam prevenir, minimizar ou eliminar qualquer tipo de risco que venha comprometer a saúde humana, animal e ambiental, especialmente aqueles associados à manipulação de genes de agentes biológicos, químicos ou outros que possam causar danos em atividades de pesquisa, de produção, de ensino, de prestação de serviço. Então, mas qual é o objetivo aí da biossegurança? O objetivo é realmente garantir um ambiente de trabalho seguro, controlado a qualquer tipo de perigo e a sua disseminação, certo? Então, é através realmente das práticas e uso do equipamento de proteção e do gerenciamento desses riscos que nós podemos garantir aí que o ambiente de trabalho ele esteja livre de doenças e possa causar até também acidentes relacionados ao trabalho, né? Então, a biossegurança, ela é importante, é muito importante, ela é crucial para que esses trabalhadores, eles não fiquem expostos
de forma a adquirir algum tipo de enfermidade, certo? Então, veja, mas não apenas o trabalhador, a comunidade, o meio ambiente também. Por quê? Porque, como a gente está tratando aqui de vírus, de bactérias, de genes, porque a gente está falando dos riscos de forma geral, né? Vamos falar desse assim. Então, pode haver a disseminação de uma bactéria, por exemplo, certo? E aí vai se espalhar pela comunidade. E a gente pode falar, vamos dizer assim, do coronavírus, né? Foi um vírus que se espalhou, né? Pelo mundo inteiro. Então, veja o quanto é importante a biossegurança, quanto é importante a manipulação correta de vírus e de bactérias, né? A gente está falando disso porque causam enfermidades, né? Nos indivíduos, nos animais. Pode causar também poluição no meio ambiente, dependendo daquilo que você está tratando. Então, a biossegurança é muito importante para todos nós. Então, você que está tendo esse tipo de conhecimento vai ajudar você a trabalhar de forma muito mais segura, ok? Então, por que discutir biossegurança no trabalho? Olha, é importante para todo mundo, principalmente para quem trabalha. Né? Por quê? Porque para promover um ambiente seguro, o trabalhador ele tem que conhecer, como eu já venho falando, ele tem que saber, ele tem que ter o conhecimento de como é que ele pode se prevenir, certo? Então, como é que o trabalhador ele vai fazer as suas atividades, né, de um ambiente seguro, se ele não tem aquele conhecimento? É para isso que tem o técnico, é para isso que tem o engenheiro de segurança do trabalho, para justamente fazer com que o trabalhador ele tenha esse entendimento e ele venha adquirir os EPIs corretos, né, que vai ser dito para ele quais serão os equipamentos que ele deve utilizar e ele tem que usar corretamente, porque não é simplesmente entregar o EPI. Tem que haver o treinamento seguro, né, desses equipamentos que ele vai utilizar. Então, é importante que ele seja bem treinado e use tanto no uso, quanto no treinamento, quanto também na fiscalização do uso correto desses equipamentos. Porque se eu sou um técnico, eu vou treinar os trabalhadores e eles não entenderam o que eu estou tentando passar para ele, como utilizar, então não adianta muita coisa, porque se eu vou usar, mas estou usando errado, vai ser meia proteção, vamos dizer assim. Então, não vai ser uma proteção completa. Então, é importante que, dentro do laboratório, os profissionais que manipulam genes, eles têm que ser treinados, têm que receber o EPI e também fiscalizados. Okay? Porque nem todos os trabalhadores gostam de usar equipamento de proteção individual, eles reclamam muito, principalmente aqueles que ferem, que são na cabeça, que prendem a cabeça, então, ou máscara também, que prende um pouco o rosto. Então, tem pessoas que não gostam, mas é crucial para a prevenção de várias doenças, ok? Então, é muito importante que seja discutido sobre a biossegurança, sobre esse conjunto de táticas e práticas para prevenção, ok? Porque, além disso, além de proteger o trabalhador, vai evitar a proliferação de doenças infecciosas. Então, ele vai garantir aí segurança ambiental, ok? E para o meio ambiente tem que ter o quê? O descarte seguro dos resíduos e o controle de tecnologia de risco, porque para poder proteger o ecossistema e a saúde pública também a longo prazo. Então, não é simplesmente só o ambiente de trabalho, só ali para as pessoas que manipulam, ok? Então, tem que proteger também o meio ambiente e toda a comunidade, certo? Então, discutir a biossegurança no trabalho é muito importante, porque vai proteger a saúde humana, animal e ambiental, ok? E além disso, a gente se parar para pensar, são tantos riscos, né? Que causam, como por exemplo, intoxicação, alergia do trabalhador. Então, quando ele está prevenido, esses riscos vão ser minimizados, certo? E vai garantir aí um manejo adequado das tecnologias também que ele utiliza ao fazer o seu trabalho, ok? Essa discussão também é válida porque é importante identificar e controlar os efeitos adversos que a manipulação genética pode causar.
Então, ela vai assegurar aí o desenvolvimento tecnológico de uma forma muito mais segura e sustentável também. Vamos falar agora sobre os níveis de biossegurança. São 4 níveis, que vai de 1 até a 4. Esses níveis, eles vão definir o grau de contenção e os protocolos para lidar com organismos de risco crescente, sendo o nível de biossegurança determinado pela classe de risco do organismo, que também são 4, e a gente vai ver aí um pouco mais à frente, tá? O NB1, que é o primeiro nível de biossegurança, ele está relacionado aí à manipulação de agentes de baixo risco, certo? Tanto para o humano quanto para a comunidade e o meio ambiente. Esses níveis de biossegurança, eles formam a infraestrutura que deve ser colocada, né? Por exemplo, instalações de bancada, superfícies impermeáveis, então, é a estrutura do ambiente e também alguns protocolos, como algumas práticas que devem ser realizadas no laboratório NB1, como, por exemplo, a descontaminação de superfície, não se alimentar no ambiente, no local, e o uso aí de EPI, como jalecos e luvas. Então, o nível B1, ele vem aí trazer para a gente a manipulação desses agentes que são de baixo risco, certo? Mas não quer dizer que você não tenha que ter segurança nesse ambiente. Ele tem baixo risco, mas mesmo assim, o trabalhador que estiver manipulando geneticamente algum material, ele tem que estar sempre com os EPIs e tem que seguir os protocolos. O NV2 já fala aqui da manipulação de agentes com potencial patogênico, mas que não são transmitidos por via respiratória e não representam risco extremo, ok? Então, aqui já de acordo com essa biossegurança, na infraestrutura, ele já fala aqui um pouco, já é mais um pouco exigente em relação ao B1, ao NB1. Já é necessário aqui uma descontaminação eficiente no autoclave, paredes e pisos lisos e impermeáveis e uso de cabines de segurança biológica. Então, a infraestrutura aqui ela já é um pouco mais complexa, tá? E quais são os protocolos? O uso de equipamento de proteção individual, sempre usar o EPI, né? Específico para aquele tipo de trabalho que está sendo realizado, incluindo aí óculos, máscaras e luvas, nós vamos ver um pouco à frente, né? E que devem ser descartados ao sair do laboratório. Já o NB3 fala sobre a manipulação de agentes de transmissão respiratória e risco moderado para o indivíduo e também para o meio ambiente. Aqui a infraestrutura já é bem mais forte, né? Ó, dupla porta com intertravamento, sistema de ar independente, compressão diferencial e fluxo unidirecional para evitar a saída de agentes. E também o protocolo, né, que são as exigências, que é jalecos fechados nas costas, 2 pares de luvas, máscaras, controle de acesso e saída através de sala para troca de vestimentas. Então, aqui a manipulação desses agentes é já transmissível, de forma transmissível, e os cuidados já são um pouco mais profundos, né? Veja que a diferença do 1 para o 3 é bem maior. Então, a proteção aqui também tem que ser bem maior para que o profissional ele não venha nem adquirir alguma doença, né? Porque a transmissão já é respiratória, né? E nem também para o meio ambiente. Já no NB4, está relacionado a trabalho com agente exótico e perigoso, que podem ser fatais, como o vírus do ebola e varíola. Então, veja aqui a complexidade dessas enfermidades, né? A infraestrutura dela tem que ser aí fechada e isolada, com cabines de contenção que garantam um alto nível de contenção. Veja, então a infraestrutura aqui já é bem mais estruturada do que os outros níveis, né? E o protocolo, roupas de proteção completa, esterilização de todos os materiais ao entrar e sair, proibição de objetos pontiagudos e chuveiros para entrada e saída. Esse chuveiro é justamente para que o trabalhador ele possa se limpar, vamos dizer assim, né? Tomar um banho antes de sair do local de trabalho. Vamos falar agora sobre os riscos biológicos, a classificação dos seus agentes. Os agentes biológicos eles são classificados de acordo com o risco que representa para o trabalhador e a coletividade. Então, nós temos
4 tipos de riscos, né? O risco 1, que é o risco mais baixo, certo? Ele nem está classificado, ele não está incluído em nenhuma outra das classes, de tão baixo que ele é. A classe de risco 2, onde é um risco moderado, incluindo as bactérias, parasitos, vírus e peão. O risco 3, que já tem um alto risco, né? Inclui as bactérias, fungos, vírus e prions. E o risco 4, que é aí a grau extremo, né? Um risco extremo para o trabalhador. Essa classificação, você deve estar se perguntando aí por que você está vendo que tem bactéria no risco 2 e tem bactéria também no risco 3, certo? Por quê? Para ser considerado risco 1, 2, 3 ou 4, é feita uma avaliação, né? Levando em consideração os fatores como a virulência, o modo de transmissão e a existência de tratamento e profilaxia desses agentes. Então, por isso você está vendo aí o risco 2 também tem bactéria, no risco 3 também tem bactéria. Mas porque é diferente aí o tipo de transmissão, o tratamento, como você adquire esse agente. Então, é por isso que está repetido, mas o grau dele é diferente por ser um alto grau de risco ou um baixo grau de risco aí, certo? Então, você deve estar se perguntando, mas tem alguma norma, alguma lei, alguma regulamentação para que eu possa estudar, para que eu possa me aprofundar relacionada à biossegurança, relacionada à manutenção desses genes? Tem sim. Nós temos algumas diretrizes da CTN-Bio no Brasil para a manipulação desses genes, ok? E seus derivados. Alguns, por exemplo, da Anvisa, nós temos da MAPA, né? Das legislações internacionais que falam sobre a manipulação desses genes. Lembra que eu falei para vocês que os genes, as pessoas pensam que a manipulação genética é apenas para vacina, apenas... Não, nós vemos que tem para a indústria, tem para vacina, tem para medicina, mas também tem para a área agrícola também, né? Então, para cada segmento desse, nós temos normas e legislações, e também para a área de segurança do trabalho, que está escrita na NR32, que fala da segurança em serviços de saúde, porque a manipulação de genes, eles fazem parte da segurança do trabalhador, né? Então, a NR32, se você quiser saber um pouco mais sobre como você pode manipular de uma forma mais segura, você pode sim adicionar aí, a NR32 e ficar cada vez mais protegido e ter um ambiente livre de doenças e acidentes de trabalho, tanto para você quanto para quem trabalha com você também. E como é que eu posso ter? Quais são as boas práticas da biossegurança? Primeiro, são os equipamentos de proteção individual. Lembra que eu vim falando aqui do EPI, que ele é importante para o trabalhador? Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos relacionados aos EPIs, nós temos a NR6, que trata sobre os EPIs de todos os segmentos, indústria, hospitais, enfim, da cabeça, do corpo, dos membros inferiores, dos membros superiores. Então, na NR6, você vai encontrar todas as informações dos EPIs, ok? Eu vou trazer aqui para vocês alguns que são importantes na prática da manipulação genética, como, por exemplo, o jaleco e o avental. A gente viu alguns protocolos, né? E ele é indispensável. As luvas, principalmente, né? Óculos, o calçado. Lembre-se, gente, que aquele Crocs que tem umas bolinhas, as pessoas estão fazendo ele de EPI. Mas uns que são furadinhos, né? Pode cair ali uma agulha, pode cair algum material ali e vir ter contato com a pele. Então, não é legal você estar usando aquele tipo de calçado. Então, o importante é você usar um calçado totalmente fechado, né, tanto na frente quanto atrás, para proteger os seus pés, né? E as máscaras, né? Tem vários tipos de máscaras, e como eu falei para vocês, cada laboratório e cada atividade, ela vai ter um EPI específico, certo? Não são todas as atividades que vão utilizar todos os EPIs. Então, por isso que, quando é feito um programa de gerenciamento de risco, eu vim falando para vocês já no início, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico, eles vão, primeiramente, saber qual é o ambiente, onde é que eu vou fazer esse programa, onde é que eu vou dar esse treinamento. Então, é específico, certo? O EPI tem que ser específico para aquela atividade. Porque não vai fazer sentido eu fornecer um equipamento
que você vai até utilizar, mas não vai servir para proteger você daquilo que você está trabalhando, daquele risco que você está trabalhando. Você viu que nós temos 4 tipos de riscos, nós temos o menor até o maior, mas isso não significa que o menor você não vai utilizar o equipamento de proteção, ok? Então, é feita uma avaliação ambiental, conversa com os profissionais para saber que tipo de higiene, qual é o material que ele está manipulando, e aí sim ele vai vir aqui para o EPI, vai ver a listagem dos EPIs e ver qual é o mais seguro para o trabalhador, para que ele não venha pegar nenhuma enfermidade e não venha acontecer tudo aquilo que a gente já vem conversando até agora. Então, uma das principais práticas é o uso efetivo do EPI. Lembrando, né, que eu já falei, que não adianta fornecer um EPI primeiro errado. Né? Se você está dando um EPI errado para o trabalhador, não vai proteger em nada. Lembrando também que não é somente fornecer, é saber usar. Então, tem que ter treinamento, ter treinamento também eficaz para o trabalhador. E a fiscalização, ok? Então, qual é o dever do trabalhador? Utilizar, primeiro participar das ações da empresa relacionadas à segurança do trabalho, certo? E, além dele participar, ele tem que também colaborar com a segurança do trabalho dentro da empresa, até porque ele vai estar protegendo ele mesmo. Né? Como eu vim falando, tem pessoas que não gostam de usar equipamento de proteção porque acha que vai doer, é ruim, incomoda, enfim. Mas é melhor incomodar ou é melhor você se proteger e não incomodar e você pegar uma enfermidade? Então é melhor você estar um pouco incomodado, mas proteger você, proteger sua saúde, porque você vai proteger também sua família, porque ele está falando de higiene, de vírus, de bactérias. A gente sabe que a transmissibilidade é muito alta, é transmissível, né? Então, dependendo daquilo que você estiver manipulando. Então, não é melhor você se proteger direitinho e chegar em casa limpo, sem nenhuma enfermidade, para que a sua família também não venha a adquirir algum tipo de enfermidade. Então, antes da gente pensar que dói, ou que machuca, ou que é ruim, ou que sente muito calor, então, você tem que pensar em você, na sua saúde e também na sua família, porque quando um trabalhador ele fica doente, não é apenas ele sofre, a família também sofre. E principalmente quando é uma doença, uma enfermidade grave, daquelas que não tem cura. Né? Lembrando que eu estou falando para vocês que depende do tipo de material que a gente está mexendo. Estou falando de saúde e de doença porque é mais grave, né? Mas tem vários tipos de higiene e vocês sabem disso. Então, o importante é saber utilizar os equipamentos de forma eficaz, logicamente, para se proteger, tá? Outra prática de biossegurança são os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva, que já são aqueles que protegem coletivamente. A gente falou do individual, que cada um deve usar o seu, e aqui é o coletivo. Em laboratórios, né, a cabine de segurança biológica ela é fundamental. Lembra que a gente falou dos protocolos? Essa é a cabine aqui de segurança, a capela de gestão, sinalizações. É importantíssimo a sinalização, porque ela vai estar dizendo ali para você onde você pode entrar, você não pode, o risco que está correndo, certo? O risco biológico, o risco de explosão, risco de alguma outra coisa que tem aqui naquele ambiente. Então, é importante, risco de morte também. Então, a sinalização é de extrema importância. Aqui eu botei o lava-olhos, lembra que eu falei que tem o chuveiro, né? Então, eu botei aqui o lava-olhos, que também é fundamental para que quando o trabalhador ele saia do laboratório, ele venha fazer a limpeza, assim, em caso emergencial. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, algum acidente, então ele sai e ele pode lavar os olhos. Então, esse tipo de equipamento, ele é emergencial. Aconteceu alguma coisa, ele vai se acaso tenha caído nos olhos, né? Então ele vai lá e lava os olhos, certo? Outras ações importantes são os protocolos de descarte e gerenciamento de resíduos biológicos e químicos. Lembra que eu falei dos protocolos para vocês? Então, dentro desses protocolos que são importantes, o descarte desse tipo de resíduo que você está utilizando. Eu falei para vocês o quê? Que a biossegurança ela serve para proteger não só o trabalhador, mas também a comunidade, lembra? E o meio ambiente. Então, descartar o produto, ele também é importante, né? Um tipo de descarte e como é que aquela empresa ela vai gerenciar esses resíduos biológicos e também os químicos
porque eles contaminam o meio ambiente e também pode provocar algum tipo de enfermidade. Por exemplo, se um tipo de produto químico vem cair em algum rio, por exemplo, matando os peixes, influencia no desenvolvimento dos vegetais, dos animais também. Então, é importante também fazer esse gerenciamento desses resíduos, tanto químico quanto biológico. E também monitorar a saúde dos trabalhadores, certo? Como é que eu vou monitorar a saúde ocupacional dos trabalhadores? Indicando ele a ir ao médico, certo? Então, tem que ter esse monitoramento, fazer os exames, né, periódicos, para saber se tem alguma deficiência, ver se o trabalhador está bem. Então, além de tudo que a gente falou, das práticas, dos treinamentos, nós temos que também, os protocolos, né, fazer um monitoramento daqueles trabalhadores para ver se aconteceu alguma coisa, certo? Para ver se está tudo direitinho. Porque às vezes você, o trabalhador, até a empresa também, faz tudo direito, segue os protocolos, segue as normas regulamentadoras, mas infelizmente vem a acarretar alguma atividade, ok? Então, é importante que tenha esse monitoramento para que, quanto mais cedo descobrir algo, a cura também vai ser bem mais rápida, né? E quais são as tendências e os desafios do futuro? Como a tecnologia ela está evoluindo muito rápido, a genética também está evoluindo, os equipamentos estão evoluindo, então é importante que o trabalhador ele venha ficar atento aí à automação e à robótica nesses laboratórios que são bem complexos, né? A prevenção e a previsão dos riscos biológicos, ter o apoio aí do cumprimento dos protocolos, isso são grandes tendências, né? A IA na previsão aqui de riscos biológicos, né? A tecnologia está muito avançada. Temos também que entender um pouco sobre as novas regulamentações. Sempre tem algo evoluindo, sempre tem uma norma nova. Então, isso acontece sempre. Se a tecnologia está aumentando, se a modificação genética está evoluindo, então, consequentemente, os protocolos mudarão, as normas também vão mudar. Então, é importante que os profissionais eles fiquem atentos a essas mudanças, certo? Então, para isso, é importante que tenha sempre uma formação contínua. Você tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, se capacitando, e que você saiba os elementos importantes da biossegurança e você venha prevenir as doenças no ambiente de trabalho. Então, lembrando que a saúde e a vida ela é importante. E que quando a gente trabalha, nós trabalhamos sempre em conjunto, não é só a sua vida, é a vida dos outros também. Então, quando a gente vai para uma empresa, que a gente vai trabalhar, principalmente com riscos elevados, né, como o risco, todos os riscos que a gente vem falando aqui, o risco biológico ele é muito sério, né, porque você vê que os riscos biológicos ele influenciam tanto no trabalhador, mas também na comunidade, também no meio ambiente. Então, é algo bem perigoso, né? São riscos elevados. Então, é importante que nós tenhamos a consciência de que o nosso trabalho é importante e que nós também somos importantes naquele ambiente de trabalho. E todos são importantes. E a nossa família também. Então, para isso, é importante que tenhamos a consciência, a conscientização de trabalhar no ambiente seguro, de seguir os protocolos, fazer tudo direitinho, para nos proteger, não ter nenhuma doença, nem para a gente, nem para ninguém. Para finalizar, eu gostaria de reforçar, né, a cultura de segurança dentro do ambiente de trabalho, porque é crucial para o ser humano, para todos os trabalhadores, que implementar uma segurança de trabalho eficiente ela é importante em todos os ambientes. Certo? É importante também que os colaboradores, os pesquisadores, as instituições, todos os órgãos, todos colaborem com a prevenção, com a utilização dos protocolos, com o estudo contínuo, para que a empresa, para que os trabalhadores estejam seguros e livres de um ambiente com doenças do trabalho, o que é muito importante. Eu gostaria de agradecer, deixar aqui o meu muito obrigada pela equipe e pela organização do evento. Estou deixando aqui o meu e-mail, as minhas redes sociais. Caso alguém tenha interesse em conversar um pouco mais sobre os riscos ocupacionais, sobre as doenças relacionadas ao trabalho, tanto na indústria quanto na agricultura, em hospitais. Então, deixo aqui as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar. A gente pode conversar também um pouco por lá, tirar as dúvidas, pode mandar um e-mail.
E eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação ou qualquer indicação de título, até de palestras, vocês podem enviar para mim, tá? Quero agradecer, muito obrigada. Até a próxima.